enriquece, vem iluminar. Toda a igreja vem iluminar. Nosso mundo vem iluminar. Nossa paróquia vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem iluminar. Iniciemos o nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos conhecer o grande dom que o Cristo ressuscitado deu à sua Igreja, o Espírito Santo. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele é o amor que une o Pai e o Filho. O Espírito Santo foi enviado por Deus aos apóstolos em Pentecostes e tem a missão de continuar a obra de Jesus Cristo, conduzindo a Igreja na história. Vem Espírito Santo e dá-nos um coração novo, que reavive em todos nós os dons que recebemos de Ti, com a alegria de sermos cristãos, com um coração jovem e alegre. Vem Espírito Santo e dá-nos um coração puro, capaz de amar a Deus, um coração puro que não conheça o mal, a não ser para defini-lo, combatê-lo e destruí-lo. Um coração puro como de uma criança, capaz de entusiasmar-se e alegrar-se. Amém. Fala, Senhor, fala da vida. Só Tu tens palavras eternas, queremos Te ouvir. Fala, Senhor, fala da vida. Só Tu tens palavras eternas, queremos Te ouvir. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de língua de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são porventura galileus todos estes que falam? Como então todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as províncias da Líbia próximas a Cirene, peregrinos romanos, judeus ou prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los publicarem em nossas línguas as maravilhas de Deus. Vamos ouvir uma outra tradução dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como o sopro de um forte vendaval, e encheu a casa onde se encontravam. Apareceram então umas como línguas de fogo que se espalharam e foram pousar sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Acontece que em Jerusalém moravam judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, todos se reuniram e ficaram confusos, pois cada um ouvia na sua própria língua os discípulos falarem. Espantados e surpresos diziam: Esses homens que estão falando, não são todos galileus?
Como é que cada um de nós os ouve em sua própria língua materna? Entre nós há partos, medos e elamitas, gente da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da região da Líbia, vizinha de Cirene. Alguns de nós vieram de Roma, outros são judeus ou pagãos convertidos, também há cretenses e árabes, e cada um de nós, em sua própria língua, os ouve anunciar as maravilhas de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. O que aconteceu no dia de Pentecostes? Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. O que apareceu? Uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. O que o Espírito permitia aos apóstolos? Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quem residia em Jerusalém? Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Como reagiu a multidão diante do forte ruído? Reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Quais perguntas as pessoas se faziam ali? Não são porventura galileus todos esses que falam? Como então todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Quais povos estavam presentes? Partos, medos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as províncias da Líbia, próximas a Cirene, peregrinos romanos, judeus ou prosélitos, cretenses e árabes. O que eles ouviram falar? Ouviram publicarem em suas línguas as maravilhas de Deus. Jesus enviou o Espírito Santo no dia de Pentecostes, que é a festa dos 50 dias depois da Páscoa. Revestido da força do Espírito do ressuscitado, os seguidores de Jesus anunciaram ao mundo as maravilhas que Deus realizou na vida, morte e ressurreição de Jesus. Como havia muita gente e de diversas línguas, o Espírito concedeu que povos diferentes e culturas variadas ouvissem a mensagem de Jesus e assim a Boa Nova se espalhasse para fora da cidade e do país. Todos falavam e entendiam a única linguagem, o amor de Deus. Após o Pentecostes, os apóstolos passaram a anunciar Jesus e a batizar as pessoas que aderiam à fé, tornando os discípulos de Cristo seguidores do Evangelho. O Espírito Santo é chamado de Paráclito, que pode ter vários significados: defensor, advogado, intercessor. Paráclito é o nome dado à pessoa que fica ao lado de outra que necessita de ajuda. O Espírito está ao lado de Jesus para animar e ajudar a comunidade a manter a sua fé. Jesus promete aos discípulos uma ajuda do alto, a vinda de um defensor, um intercessor, para que os discípulos não se sintam sozinhos na sua missão de evangelizar. É o Espírito Santo. O Catecismo da Igreja Católica ensina que ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser no Espírito Santo. Deus enviou a nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abá, Pai. Esse conhecimento de fé só é possível no Espírito Santo. Para estar em contato com Cristo, é preciso primeiro ter sido tocado pelo Espírito Santo. É Ele que nos precede e suscita em nós a fé. Observemos as 7 velas acesas. Elas representam os 7 dons do Espírito Santo. Dons são qualidades que Deus nos dá. 7 é o número da perfeição, pois é a soma de 3 mais 4. 3 são as pessoas da Santíssima Trindade. 4 são os elementos do universo: água, terra, fogo e ar. A unidade do número 7 representa a totalidade e a perfeição, cuja fonte é a Trindade. Os 7 dons são ciência, inteligência, conselho, fortaleza, piedade, sabedoria e temor de Deus.
Sabedoria é o dom de perceber o certo e o errado, o que favorece e o que prejudica o projeto de Deus. É mais do que saber muitas coisas ou ter estudo. Inteligência é o dom de entender os sinais da presença de Deus nas situações humanas. É o dom que nos ilumina para aceitar as verdades reveladas por Deus. Mesmo não compreendendo todo o mistério de Deus, entendemos que nossa salvação procede dele. Conselho é o dom de saber discernir caminhos e opções, orientar e escutar, animar a fé e a esperança. É o dom de orientar para o caminho do bem e evitar o caminho do mal. Fortaleza é o dom de ser coerente com o Evangelho, de enfrentar riscos na luta por justiça. São Paulo sentia-se forte dizendo: se Deus está conosco, quem será contra nós? Ciência é o dom de saber interpretar a palavra de Deus, de explicar o Evangelho e a doutrina da Igreja, de traduzir em palavras o que se vive na prática. Por este dom, o Espírito Santo nos revela o pensamento de Deus. Piedade é o dom de agir como Jesus agiria, identificando no próximo o rosto do Cristo. É o dom de amar e servir a Deus com alegria. Piedoso é quem procura agir conforme a bondade que aprendeu de Jesus. Temor é o dom de saber reconhecer os próprios limites, de não pedir ou esperar que Deus faça nossa vontade. Não quer dizer medo de Deus, mas cuidado para não ofender a Deus. Mais do que temor, é respeito e estima por Deus. A atividade da semana será entrevistar alguém perguntando: para você, o que é a verdade? Para você, o que é a mentira? Enviar as respostas para o WhatsApp do Padre Marcos. Rezamos juntos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus.